No segundo vídeo, sobre Lucas 21, vamos fazer um pequeno comentário sobre todos os versos que a gente leu, do 7 ao 19. Né? O fim não será logo. Você percebe que tem uma expressão aí, o fim não será logo. Pensemos desde o século XIX que o mal foi se tornando intenso. Neles, as filosofias estavam se consolidando no mundo. E no século XX elas serão postas em prática. Então, o marxismo, o progressismo está ali. São doutrinas da besta, do anticristo, que virá na grande apostasia. E elas vão matar. São elas que vão gerar essas grandes guerras. As revoluções, vai matar mais gente que nas próprias guerras que foram horrorosas, a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Vai morrer mais gente na União Soviética pelo comunismo na China de que nas guerras. Os líderes matando o seu próprio povo, tanto russos como chineses. A arte, a literatura, a filosofia, a ciência, a política, a democracia, a religião estão sendo fortemente corrompidas pela agenda da besta que emerge do mar, o Apólion, de Apocalipse 13. Então, assim, todo esse sistema aí que ele comenta do capítulo que nós lemos no vídeo anterior, dessas perseguições, dos sinais, então a Terra está se contorcendo por conta dessa implantação da injustiça, né? Naquilo que Cristo falou, que o Satanás se transforma em anjo de luz. Né? Coisas espantosas, também se falou, grandes sinais nos céus, não podemos nos abalar. Isso diz, fiquem tranquilos. Partindo sempre das Escrituras, nossos olhos devem estar fitos em Deus, no trono, pois Ele a tudo domina. Não nos deixemos impressionar com isso, nem com a histeria dos perdidos ante essas coisas. Então o cristão precisa ter um comportamento de paz. Ele deve estar vigilando, ele deve estar com paz, ele não pode ficar numa histeria, tipo uma histeria, entendeu? Então a gente tem que ter essa visão. Aí nós vamos fazer agora uma leitura a partir do 20 até o 24. Jerusalém sitiada. Olha, quando porém vides Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Então, os que estiverem na Judéia fujam para os montes, e os que se encontram dentro da cidade retirem-se, e os que estiverem nos campos não entrem nela. Porque esses dias são de vingança, para que se cumprir tudo que está escrito. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, porque haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem, Jerusalém será pisada por eles. É interessante porque esse mesmo texto que fala, se estiver no eirado não desça, né, aquela questão toda, e fala dos que estiveram na Judéia, fujam para os montes, o texto de Lucas dá ideia, ele só fala daquele contexto do ano 70 depois de Cristo, quando o general Tito, romano, cercou Jerusalém, matou 500 mil de judeus, destruiu, queimou o templo e afugentou. Dizem que, por conta de conhecerem esses versículos, conhecer essas escrituras, os cristãos fugiram para os montes e escaparam. É interessante que isso realmente se refere a esse tempo, ao menos é o que Lucas está falando aqui, porque em 135 por 136 da era cristã, depois dessa de 70, ficaram judeus ali em Israel, na Judéia, ficaram. Mas eles vão ser expulsos definitivamente em 135, 136 por ali. Entendeu? Os romanos expulsam mesmo, e aí vai se cumprir isso aqui. Cairão ao fio da espada, serão levados para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. É interessante isso. Jerusalém será pisada por eles. Eu escrevi algumas coisas aqui. Aqui Cristo está falando de dois momentos, né? Da destruição do templo, em 70 depois de Cristo, pelos romanos, e em 136, na última revolta dos judeus, como eu falei, quando finalmente foram dispersos totalmente pelo mundo. Até que se cumprisse os tempos dos gentios, árabes, muçulmanos, turcos otomanos, ocuparam ali Jerusalém, pisaram. O último império foram os turcos otomanos. Quando a Inglaterra, depois da Primeira Guerra Mundial, permite a primeira leva dos judeus. Inclusive tem um registro bíblico que eu creio que se refere a isso. Como aves voando, assim Deus livrará Jerusalém. E de fato, os turcos que estavam em guerra com a Inglaterra na Primeira Guerra Mundial, eles nunca tinham visto um avião. Quando eles viram, conta uma história, que os aviões ingleses sobrevoaram o local, eles fugiram e abandonaram Jerusalém. E aí a Inglaterra toma conta daquela área e começa a facilitar o retorno dos judeus, que já estava sendo discutido desde o século XIX. Então, a partir daí, tem a primeira leva de judeus retornando para Jerusalém. A gente vai ler isso em Ezequiel, que é um dos cumprimentos da Bíblia, o retorno e, novamente, a nação
se firmando. Quando é que ele diz isso? Até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Então eles serão dispersos, cairão ao fio da espada. Por isso que no Holocausto, como eles morreram. Como eles foram perseguidos em toda a história. Até que voltasse e cumprisse. Então, um dos cumprimentos, para deixar a gente assim, vigilantes, além daquele que o evangelho ser pregado a todas as nações, é esse, de completar o que está no 24. Cairão ao fio da espada e serão levados cativos para todas as nações, até que os tempos dos gentios se completem. Jerusalém será pisada por eles. Deixou de ser pisada a partir de 48, 1948 do século XX, quando Israel volta, isso aí está lá em Ezequiel 36, 37, 38, 39. Inclusive tem lá o cenário do fim lá. Eu fiz algumas anotações aqui. Como esse texto clareia melhor do que o de Mateus e de Marcos, e se situa mais a situação lá em 70 e traz para cá também, né, para o tempo de hoje. Então é isso. Nesse segundo vídeo, basicamente é isso. A gente, inclusive, fica atento para isso, porque esse retorno dos judeus vai também trazer à cena, e aí você já começa a ter isso em mente, essa palavra, a guerra de Gog e Magog, que está em Ezequiel. E essa guerra de Gog e Magog, ela está ligada ao retorno dos judeus. Vai falar do povo sem muro que voltou e prosperou. E Gog está vendo com todas aquelas nações, que são as nações da Turquia, o mundo muçulmano, o Irã, tudo aquilo ali, tudo em volta, e eles vão vir para cima de Israel, e Deus vai se manifestar ali. Inclusive, Gog e Magog, e certamente é a mesma coisa Armagedon, no Vale de Megido. Ou Megido, como alguns dizem. Então, até o próximo vídeo.